É um prazer estar de volta nessa casa, numa noite tão fria. Olha aqui para vocês, seria tão mais confortável cada um ficar lá na sua casinha, embaixo do edredom, assistindo algum desses jogos aí da Copa, ou qualquer coisa, né? Um vídeo. Mas vocês escolheram vir para cá. E a nossa vida é feita pelas nossas escolhas. Então a gente se ajuda, vocês vibram, me iluminam, que eu sou um espiritinho bem chinfrinzinho, de pouquinhas luzes. Eu só tenho boa memória, aquilo que eu estudo, eu leio e eu consigo apreender. Mas sou estudante e aprendiz, como cada um aqui dentro. E o tema da palestra é: que tipo de espírito é você? Apesar dessa linda introdução, conclamando os espíritos de todas as Pleiades, né? Eu não conheço muito de Umbanda, alguma coisa superficial, mas na tua introdução tinha, chamando as entidades. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês uma historinha que aconteceu comigo semana passada. A pessoa me encontrou, sabia que eu vinha de uma origem católica e luterana. Com 18 anos eu virei espírita, para desgosto dos dois lados da família. Hoje eles vêm me pedir livrinho escondido. Pega um livrinho e diz assim: mas não conta para tua tia que eu peguei esse aqui. Assim eu vou distribuindo, né? Mas eu digo sempre, a fé é o mais importante. A religião é a roupagem que a gente escolhe. Então ela escolheu o pullover branco, o moço escolheu a jaqueta verde, a moça escolheu o casaco xadrez. É como se essa roupagem fosse a roupa que eu visto na minha fé. A fé é a mesma, a espiritualidade é a mesma, Deus é o mesmo. E aí a pessoa me disse assim: pois é, tu eras católica, né? Eu disse: a família do meu pai é católica. Mas a tua mãe é luterana, daqueles alemães lá. Eu disse: e tu virou espírita, né? Como quem diz assim, tu virou a casaca, virou algum... Eu disse: sim. Eu disse, E ela me disse: eu não gosto de espírita. Eu disse: mas eu nunca te fiz nada de mal. Não é que eu não goste de ti, eu não gosto de espírita em geral. Eu disse: é mais amplo. Eu tentei: e por quê? Porque vocês falam com os mortos. Ela é católica de rosário, né, de carteirinha. Eu disse: pois é, fulana, por não dizer o nome dela, tu tens um santo de devoção, uma santa? Tenho Santa Teresinha e Santo Antônio, que até foi semana passada a data de Santo Antônio. E tu rezas para Maria, para Jesus? Sim, a gente reza para Maria e para Jesus, para esses santos também. Eu disse: mas esses santos, eles são anjos assim, estão no espaço, ou eles viveram na Terra? Não, eles viveram na Terra. E morreram? Viveram e morreram. Eu disse: interessante, então vocês também falam com os mortos? Aí a pessoa me chamou do outro lado e ela ficou assim pensando, dei um nó na cabeça da moça, né? Então, mortos são todos esses espíritos mais evoluídos que nós, que vieram para nos orientar, que viveram nesse plano em algum determinado momento, deixaram um monte de exemplos maravilhosos e voltaram para o mundo espiritual. Alguns retornaram à Terra, vai saber, né? Mas o livro dos Espíritos, lá na questão 625, diz que houve um tipo, o mais perfeito que viveu na Terra: Jesus. Jesus. Tanto que Jesus não reencarnou na Terra, ele encarnou uma vez só, para deixar um conjunto de exemplos para falar que Deus é Pai, não é o chefe dos exércitos, que Deus é Pai. Que nós, porque Ele é Pai e criou tudo, nós somos todos irmãos. Então Jesus trouxe um discurso revolucionário no seu tempo. Aquilo que nós chamamos de segunda revelação. A primeira havia sido trazida também pelos espíritos, né, pelos mortos, a Moisés, a codificação mosaica. Depois, a segunda revelação é o Cristo que vive o amor e demonstra isso em todas as etapas da sua vida. E a terceira revelação é dos Espíritos, lá do século XIX. O livro dos Espíritos, deixa eu ver se tem algum aqui, não tem algum aqui, mas vocês devem ter em casa, ele é dividido em 4 grandes tomos, 4 livretos, vamos dizer assim, dentro do livro dos Espíritos. E eu me dei ao trabalho de contar no primeiro livro
E em algumas ocasiões os espíritos dizem assim, olha, vocês não podem compreender ainda todos os atributos de Deus, lhes falta sentido, falta vocabulário, falta compreensão. Vocês não podem entender ainda como se dá a individualização do princípio inteligente, ou seja, o nosso nascimento como espíritos. Isso vocês ainda não podem saber. Então eu fui contando quantas vezes essa expressão, você está me ouvindo bem aí atrás? Tá? Quantas vezes essa expressão aparece? Em equivalência. Não, isso vocês não podem conhecer ainda. Isso, obrigada. Então está aqui, né? Livro dos Espíritos. Gente, eu vou fazer uma propaganda aqui. Lá no meu centro de origem tem uma livraria que é a melhor livraria espírita de Santa Catarina. Isso dito pela FEB, em Brasília, né? Pelo volume que a gente vende. E um livro como esse aqui, que não é muito branquinho, ele é brochura, né? Aquele papel mais amarelado, tá? Ele custa menos do que um lanche na padaria. Se você for na padaria de manhã, pede lá uma média com leite, um pão com ovo, um queijo quente, mais alguma coisinha, um suquinho, vai gastar mais de R$10, não vai? Na padaria? É o que custa um livro desse em brochura. Lá na nossa livraria encontra. Então, às vezes a gente está sem internet em casa, ó, desespero hoje em dia. Antigamente faltou luz, agora faltar internet é mais dolorido do que faltar água, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Livro 2. Tá aqui. Toda esta primeira parte aqui, que é o livro mais fininho do Livro dos Espíritos, vocês podem ver, né? Aqui eu estou segurando 60 páginas e as outras 240, 250 do lado de cá. Só nesta primeira parte aparece a expressão vocês ainda não podem entender, vocês não compreendem, vocês não têm sentido disso 74 vezes. Tá? Quer dizer, conclusão agora é da Sônia Maria, vem outra revelação, logo ali adiante. Se vai ser nesta nossa encadernação ou em outra, o tempo dirá, mas há mais coisa para ser revelada e há muita coisa para ser estudada. Obrigada. Por que eu digo isso? Porque a gente faz como criança na frente do pratinho de mingau quente. A mãe ensina, não vai pelo meio, vai pelas beiradinhas, onde já está esfriando. Então a gente vai abordar o conhecimento aonde é possível para nós, aonde ele é tangenciado pela nossa compreensão, ou seja, o Pentateuco kardeciano. Por isso meu conselho é comprem essas obrinhas básicas, tenham em casa pelo menos o Livro dos Espíritos, que é a lista de ingredientes do bolo, e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o modo de fazer o bolo. Né? É a receita ideal para a nossa vida. O caminho para Jesus está nesses dois livros. Os demais a gente vai estudando com o tempo, vai estudando o livro dos médiuns, se a casa tem uma atividade mediúnica, vai fazendo grupo de estudo para chamar as crianças e os adolescentes para a evangelização infanto-juvenil. Isso é fundamental. A escolha de estar hoje aqui na Noite Fria foi feita todos por adultos acima dos 30 anos. 30 e pouquinhos. Não vejo um jovem aqui. Por que isso acontece em todas as casas? Primeiro, porque nós já sofremos o suficiente para entrar numa casa religiosa, para procurar consolo. Chegou um abaixo de 30 anos agora, queimei minha língua, então está ali uma jovem para representar essa galera. Se tem o quê? 23, 24, é ruim, hein? Entra numa casa espírita e a pessoa diz assim, qual é a sua idade? Pior que isso seria para mim, quanto é que tu pesas? Se a gente não responde, não pergunta. Eu estava falando que os jovens não são muito comuns a gente encontrar nas palestras em geral, né? Porque até os 18 a gente convida eles para a evangelização infanto-juvenil e às vezes até antes eles já se mostram com compreensão suficiente para ir para a assembleia, para a palestra, para compreender mais. Mas, dito isto, e aí eu já consumi 5 minutos do meu tempo, eu vim para falar que tipo de espírito é você. Então vamos comer o mingau pelas beiradas. Para começar, o que é espiritismo?
É uma doutrina filosófica e religiosa, científica, tem um tríplice aspecto. Não tem 3 aspectos, fala em tríplice aspecto, como se fosse um tripé. Eu colocar um tripé no chão para escorar uma panelinha. Se eu tirar um pezinho, a panelinha fica de pé? Não, cai, tomba. Então são as 3 coisas juntas. É o conhecimento, o aspecto científico, a investigação, é o aspecto filosófico, faz a gente pensar nos porquês da vida, aquelas perguntas clássicas, né? Lá da filosofia, quem sou eu, aonde estou, o que estou fazendo aqui, para onde eu vou? Eu dizia para os alunos adolescentes, quer responder essas perguntas, quer encontrar a resposta? Venha para a evangelização. Ai, prof, tu exagera. Não, não exagero, não, é verdade. Pelo menos para a gente ter uma ideia do que já foi, ter uma avaliação mais concreta do que é presente e da onde nós podemos chegar no futuro. E é também um aspecto religioso. Mas como? Se aqui na doutrina espírita nós não temos dogmas propriamente, nós não temos verdades inquestionáveis. Kardec dizia, duvidem de tudo, pesquisem tudo. Fé verdadeira é aquela que pode encarar a razão face a face, né? Incentiva a pesquisa. E se no futuro a ciência disser algo contrário à doutrina espírita, fiquem com a ciência. Mas a doutrina de mais de 160 anos hoje ainda não foi contraditada pela ciência. Hoje a medicina encontra aquilo que André Luiz falava um século antes. Interessante, não é? Tudo está se chegando à conclusão de que não é que esses espíritos tinham razão. Então a doutrina é isso. Filosofia, ciência, religião, tudo juntinho num tripé. Que prega o quê? A existência de Deus. E nós e todas as religiões gnósticas estamos aí juntinhos. Todo mundo acredita em Deus. Imortalidade da alma. A maioria das religiões acredita nisso. Reencarnação. Tirando as igrejas orientais que têm isso como premissa, e a gente pouco conhece delas, budismo, hinduísmo, shintoísmo, todas são reencarnacionistas. A igreja cristã era, até o século IV, até o primeiro concílio geral da igreja, 22 anos, 23 anos depois que o Império Romano foi para Constantinopla, que hoje é Istambul, sai o primeiro conselho dos mestres da igreja para tornar as coisas uniformes, porque o movimento cristão crescia como um fermento e em cada lugar se acreditava de uma maneira. Sobre Jesus, sobre a Trindade, sobre o Espírito Santo, sobre Maria, eles fizeram até um concílio para decidir se Maria era virgem ou não era virgem, né? Para uniformizar o discurso. Houve vários concílios, e o primeiro aconteceu lá em Constantinopla. A partir do segundo, eles execraram as ideias de Orígenes, que era o pensador grego, que dizia que era impossível que em apenas uma existência a alma se aprimorasse ao ponto de poder chegar de volta a Deus, que era necessário mais de uma vida. Essa era a crença comum. Então os cristãos primitivos eram reencarnacionistas. O nosso conhecimento lá da cristandade vem de onde? Do judaísmo. E os judeus pregavam a transmigração das almas. Então essa era uma verdade comum. E hoje o que o Império Romano assumiu do movimento cristão, transformando em igreja católica, apostólica, romana. Católica significa universal. Aquela dos amigos lá do Bispo Macedo foi uma grande sacada chamada Igreja Universal, porque o sinônimo de universal é católico, em grego. Apostólica, porque vinha do ensinamento do Cristo através dos evangelhos de Marcos, Lucas, João e Mateus, e fora os outros apócrifos que os mestres da igreja deixaram para lá, mas havia muitos evangelhos. 4 foram eleitos para entrar nos cânones da igreja romana, para dizer que aquela, a partir de então, era uma instituição do Império Romano. Passava a ser o catolicismo a religião oficial do Império. Então houve uma situação interessante. Primeiro perseguiam os cristãos, porque eles não adoravam os deuses do Império Romano. Depois, esses católicos cristãos reunidos ali sob o Império Romano, que passaram a perseguir os outros que não acreditavam no catolicismo.
Então a gente repete os equívocos pelos quais a gente passou, a gente sofreu, a gente tende a repetir e infligir aos outros esse domínio da vontade. Isso tem a ver com o tipo de espírita que nós somos, que eu vou falar em seguida. Então a reencarnação é um dos princípios basilares da doutrina espírita. Se você não acredita em reencarnação, você pode procurar, deve procurar uma outra linha religiosa que abrigue com mais conforto as suas ideias, porque nós somos reencarnacionistas. Pluralidade dos mundos habitados. Pouquíssima gente crê nisso. Eu creio, estudo, defendo a tese de que em algum momento nós precisamos nos reunir aos ufólogos e estudar com seriedade fenômenos UFO, fenômenos de aparição. Isso não é crendice, isso já estava contado pelos incas aqui no Peru, pelos maias, pelos astecas. No Egito há hieróglifos que mostram o desenho de discos saindo raios. O faraó recebendo um raio que vem do céu e ele espalhando pela terra. Se nós fôssemos desenhar o que é o mecanismo do passe, que todos aqui já conhecem, já vieram à casa espírita ou em outra tomar um passe, o que é um passe? Bom passe misto. Um espírito de maior envergadura que está atrás de mim me utiliza como veículo, já que eu tenho um pouquinho de força anímica e tenho boa vontade, eu imponho as mãos sobre a irmã, faço uma oração e digo: Jesus, nosso irmão amado, abençoa essa irmã, ajuda, concede a ela coragem, fé. Esse espírito se aproveita da minha vontade, a maior parte, 80, 95, 99% da energia do passe vem dele. Eu estou aqui só como intermediário. Então quer dizer que a pessoa que aplica o passe também é médium? Também é, a gente chama de médium passista. Por isso tem que se preparar, tem que orar, tem que preservar a pureza no coração, boa vontade, fé e equilíbrio quando vem da passe. Evitar vir da passe quando a gente está doente, primeiro porque vai contaminar quem está em volta, depois porque a nossa força anímica está muito reduzida, então a melhor parte do passe que viria de nós já está comprometida, é melhor a gente ficar em casa, em prece, em oração, ajudando os trabalhadores da casa que estão fazendo passe. Eu já dei uma viajada, mas eu vou voltar. Rebobinando, existência de Deus, imortalidade da alma, reencarnação, que é a pluralidade de existências, pluralidade de mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, que a gente chama de mediunidade. Ah, mas isso só vocês que falam com os mortos. Acabei de dar o exemplo lá da minha conhecida que disse: mas vocês falam com os mortos. Eu disse: todo mundo que reza está falando com os mortos, de maneira geral. A mediunidade também é a base de várias religiões. A Bíblia em si, que não é um livro, é uma biblioteca inteira, é uma obra mediúnica. Foi transmitida por vozes do alto, vozes do além. Se nós entrarmos hoje em alguma tribo amazônica, eles têm lá o xamã, o pajé. Quem é o xamã? É o médium. É aquele que se comunica com os espíritos protetores daquela comunidade, daqueles índios ali, silvícolas, né? Índio é um erro de acepção. Transmite para ele uma receita. Tem alguém lá que está doente, ele diz: pega tal raiz, tal erva, tal fruta, mistura, ferve, rala, coloca ali como curativo. E não é que aquela coisa funciona? Porque o xamã é um médium, ele pode eventualmente ter mediunidade de cura também. Eu disse uma vez para as crianças: olha, pensem nos filmes da Disney e procurem, em todos eles vai ter um médium. Eu disse: ai, prof, tu exageras. Eu disse: ai, prof, eu exagero? Vejam a Branca de Neve. Com quem que a madrasta fala? É com o espelho? Será que tem uma pessoa dentro daquele espelho ou é um espírito que se comunica? Pode ser um espírito. E aí fui falando: e o Merlin? O que era o mago Merlin? Né? Eles gostam dessas coisas. Eu disse: Merlin era um médium de alto gabarito. Porque os celtas sabiam disso. Agora eu preciso fazer essa viagem porque eu estou na nossa cidade. Os celtas eram o povo que saiu lá perto dos Árias, lá da Índia, veio. Os arianos propriamente foram para o norte da Europa. E os celtas, vocês vão saber quem é, Fada Morgana,
o mago Merlin, os adoradores do carvalho, dos seres da natureza, as curandeiras, as parteiras, as benzedeiras, a origem é céltica. Só que esse povo conhecia muito da natureza, dos astros, das plantas, do regime das águas, não tinha poder bélico, eles não tinham armas, eles eram belicosos, mas não tinham armas. O que aconteceu? Veio o Império Romano, lá do sul da Itália, veio subindo, e veio empurrando os celtas. E foi empurrando, os celtas foram fugindo quando conseguiam. Se exilaram nas ilhas ali do Reino Unido, Irlanda, Escócia, Inglaterra. E adivinhem para que outras ilhas eles foram? Que os romanos não foram atrás, porque não eram navegadores? Ilhas dos Açores. De onde veio a colonização portuguesa daqui da nossa ilha? Dos Açores. Quem aí já conheceu, já viu, foi levado ou levou seus filhos ou netos numa benzedeira? Eu já fui levada. Porque eu tinha uma coisa que eles chamavam de arcas caídas. E aí a minha mãe conta que a benzedeira lá colocou sobre a cama, juntou uma perninha com um braço oposto e o contrário, pelas costas, né? Deu uma puxadinha assim, benzeu e tal. E eu fiquei boa daquele troço. Benzedeiras são todas católicas. Mas elas têm esse conhecimento ancestral que é passado para elas. E algumas nascem com esse dom da cura. E mais, elas são especializadas no tipo de cura. Então tem a benzedeira, elas estão em extinção, né? Tem a benzedeira Dona Fulana, aquela é para erisipela, para problemas de pele. Essa outra é para os bebês de arca caída. A outra lá é para doença do pulmão, para o pianço, né? Vai lá, faz a reza. Essas benzedeiras têm a herança, a sabedoria céltica, assim como se encontra ainda no interior da Irlanda, no interior do país de Gales, essas curandeiras, que tem um símbolo. Eu vejo a garotada hoje, vou fazer aqui no ar e vocês vão ver, muita gente tatuada, eles tatuam coisas que eles não têm a menor ideia do que seja, né? É um símbolo que faz isso aqui, ó, uma curva, uma curva, uma curva, tipo a trináquia. Perguntei pro meu sobrinho, que vi com essa tatuagem novinha, que linda essa tua trináquia. Que, tia? É uma trináquia. Isso que... eu achei tão lindo. Eu disse, tu sabes o que significa? Ele disse, não. É o símbolo da cura. Antigamente as pessoas eram analfabetas. Aí andavam lá aqueles aldeões pelo meio da floresta e alguém estava machucado. O javali espetou, furou, um urso arranhou, levou uma flechada, a pessoa está muito doente. Eles procuravam a cabana que tivesse a placa com essa trináquia pendurada. O que significava isso? Ali tem o curandeiro, a curandeira, a pessoa que tem o conhecimento, a intuição, que fala com os espíritos para ver qual erva vai aplicar sobre mim. Não é maravilhoso? Vocês viram como eu fui longe, cheguei aqui, em Florianópolis? Até há pouco tempo recebi uma mensagem de uma curandeira, uma benzedeira aqui, do Alto Ribeirão, que ela diz assim, uma frase, uma senhora de 92 anos, não te pari, nem te criei, mas o mal que tu tens, eu curarei. E aí ela faz a reza, a oração, numa hora certa, né? E elas estão com dificuldade para encontrar netas ou bisnetas que queiram assumir esse encargo, né? Sabe aquilo que Jesus dizia, dai de graça o que de graça recebeis? As benzedeiras fazem isso, elas não aceitam dinheiro. Elas aceitam um prato de comida, uma flor, uma coisa assim. E hoje em dia todo mundo está pensando em pecúnia. E a base desses princípios da doutrina espírita é o Evangelho de Jesus, vamos dizer assim, a cereja do bolo. É a nossa meta de perfeição. Nós precisamos nos desenvolver em conhecimento, em moralidade, e no meio aqui vai sair um vetor, não é linear. A gente não vai crescer de maneira uniforme. Em algumas encarnações a gente vai passar, reencarnações, para adquirir mais conhecimento. Aí tem uma que a gente passa uma refrega, assim, o ego é bem lixado, e a gente sobe um pouquinho em moralidade. Aí depois a gente cresce mais um pouquinho em conhecimento, mais um pouquinho em moralidade. E assim vai indo. Nós vamos melhorando. Então hoje, quando a gente se olha desapaixonadamente no espelho, tira o óculos da hipocrisia e se olha, assim, bem hipocritinha tu, hein? Bem hipocritinha. Vai lá no centro espírita e diz, meu irmão, minha irmã,
mas passa alguém tatuado na rua com uma roupa esquisita, um cheiro diferente, o teu olhinho já fez o julgamento, já deu a sentença e já condenou a criatura. Nós somos assim. Tem um trecho lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro nosso, capítulo 6, o Cristo Consolador, item 5. Olhem o que o Espírito da Verdade, que é uma pleiade, nos diz. Espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. Por que isso é importante? Porque no dia que tem passe aqui, passe aberto, não sei quais os dias horários que vocês operam, deve vir muita gente. Aí a casa anuncia grupo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Grupo de estudo do Livro dos Médiuns. Na primeira semana vem 5. Na segunda semana vem 3. Na terceira semana está só um monitor e 2. Rezando ainda para que um dos 2 não desista, senão vira aula particular. Nós precisamos ter a mesma sede de conhecimento, de entendimento, como nós temos sede de cura, de proteção, porque quando a gente busca o passe, a gente quer vir para se sentir melhor. Eu vou lá, me sinto tão bem, é uma energia tão boa, de fato é, porque esse espírito mentor se utiliza de um médium aqui, força anímica, mas muita força espiritual, você sai assim, levinho, até chegar lá fora, bater boca com o primeiro, e aí os benefícios do passe vão pelo ralo. Se nós não estudarmos, não tivermos sede de aprender, de conhecer o que diz a doutrina espírita, o benefício do passe se esfarela em poucas horas, a gente não aproveita. Dito isso, já que todo mundo sabe agora dos princípios do Espiritismo, sabemos que nós temos um Deus todo-poderoso que é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente bom e justo, porque entre nós, quando nós dizemos, fulano é muito boazinha, mas ela é meio fraca, né? Ou então, fulano de tal é muito justo, mas ele é bravo. Deus é soberanamente justo e bom. A justiça divina se opera para nós, dentre outras coisas, através da reencarnação. Nos permite rever os nossos erros do passado, em papel contrário. Antes eu infligi sofrimento, agora eu vou passar por ele. Isso é justiça divina. Mas Deus também é misericórdia. Então as nossas faturas quilométricas, sabe aquela tirinha de supermercado com a lista de coisas erradas que a gente fez? Ele nos entrega em suaves prestações. Nessa reencarnação você vai ter que lidar somente com a sua indisciplina e com a sua violência. Os outros erros vamos deixar para depois. Né? Deus é soberanamente bom e justo. E aí, agora em 5 minutos, eu tenho 30 ou 35 minutos. Pode ser 35? Não. Lá no Livro dos Médiuns, no terceiro capítulo, na parte primeira do Livro dos Médiuns, fala do método. Aí diz o seguinte, vou resumir aqui a obra. Você já tomou contato com o Espiritismo? Foi lá numa palestra, tinha uma louca querendo falar toda a doutrina espírita em 15 minutos, mais ou menos isso que eu tentei e não consegui. Você concorda com aquilo, acha aquilo bem bacana, bem bonito? Vai para casa e pensa, quer saber? Tudo que falaram lá na palestra, no vídeo que eu vi, peguei aí Jorge Larrat, Haroldo Dutra, outros, tudo faz muito sentido. E, aliás, isso é verdade. A doutrina espírita tem uma lógica irrefutável, principalmente no que tange a justiça, porque as outras religiões não dão conta de explicar o que é a justiça divina se a gente é doente, egoísta, né? Se faz as coisas erradas. Porque fora da reencarnação, a justiça divina não se explica, não há como. E aí diz assim, você está encantado pela doutrina espírita. Aí você vai cair em uma dessas 4 categorias. Primeiro, experimentadores. A casa abriu aqui há não sei quanto tempo, 4, 5 anos talvez. Vamos botar aí 10 anos, a casa foi inaugurada. 6 anos. No começo, vem os vizinhos, assim, como quem não quer nada. Vocês abriram a casa espírita, que legal, né? E faz o que aqui? Tem um trabalho de passe, nós vamos abrir grupos. Tem passe me interessa. Mas o que eu queria mesmo é ver, assim, espírito, vocês vêm? Porque eu queria participar disso. A criatura vem por curiosidade, ela vem atrás de um espetáculo. Porque lá na época de Kardec, isso era um evento social.
as mesas girantes, os médiuns passando mensagem, era evento social. Então esses vêm pela curiosidade. Uma vez eu trabalhando lá na biblioteca do Amor e Humildade, uma senhorinha veio assim, ela botou, parecia um cuco, relógio cuco, pôs a cabeça para dentro, não quis nem entrar, né? E disse assim, vocês funcionam hoje? Eu disse, sim, a senhora pode entrar. Não, mas eu quero saber qual é o dia de passe. Eu disse, está nesse cartaz aí, senhora, nós temos todos os dias de manhã, tem tal dia à noite. Tá, e se a gente quiser assistir assim, coisa de médium? Eu disse, trabalho mediúnico? Bom, pode participar. Ah, pode, ela já subiu a escadinha. Pode, a senhora vai se integrar na casa, vai participar de um grupo de estudo, provavelmente grupo de estudo da mediunidade, vai se influenciando nas atividades e eventualmente a senhora vai ser convidada. Ah, não é assim, automático? Não, senhora, automático não é. Ah, então eu não quero não, vou procurar outra casa. Boa sorte, que Deus lhe acompanhe, né? Porque antigamente, no passado, a coisa aí de um século atrás, quando as casas espíritas começaram a funcionar, primeiro que não eram casas, né? As reuniões eram feitas na casa dos particulares. Então os centros ficaram conhecidos como, aqui é o centro do Oswaldo Melo, ali é o centro da Dona Joana Lima, estou falando aqui das casas antigas, lá do centro. Aí os vizinhos jogavam pedra para atrapalhar o trabalho, né? Porque os padres diziam que ali era coisa do demônio que se fazia. Então os vizinhos vinham e jogavam uma pedrinha. Isso me foi contado por um sobrinho neto da Dona Joana Lima, que disse que o pai dele cansava de comprar vidro novo para botar nas janelinhas, aqueles vidrinhos pequenos, coladinhos com massa. Então esse é o primeiro tipo de espírita. Empolgado, iniciante, experimentador. Ele quer ter experiência. Se ele puder ver um espírito, meu Deus! E às vezes ele não pode ver, daí ele mente e inventa que viu. Lá, aquele centro é muito bom, viu um espírito lá na porta. Segundo tipo, os imperfeitos. Esses já sabem um pouco mais das coisas. Ele compreende a doutrina filosófica, vê uma perfeição nisso, e ele admira a parte moral. É muito legal ser espírita, né? Tem tanto entendimento das coisas, pratica a caridade. Esse é o imperfeito porque ele acha tudo lindo, mas o que ele muda na própria rotina em função da doutrina espírita? Nenhuma vírgula. Ele é espírita da porta para fora. Às vezes ele já está dentro do espiritismo, ele está frequentando a casa, mas o espiritismo não está dentro dele, ainda não foi introjetado. Aí eu dou um pulinho para o quarto tipo, os exaltados. É aquele que já estudou com profundidade, ele está tão encantado com a doutrina espírita que ele quer debulhar isso em cima dos parentes de outras religiões lá na missa de Natal, em casa. Fulano, e daí, como é que tá? Tá muito boa, quero dizer para vocês que agora eu sou espírita. Cri, aquele silêncio, né? Às vezes a descoberta da religião perfeita é para nós, é para a gente festejar. Os outros podem observar mudança no nosso comportamento. E aí vem perguntar, o que aconteceu na tua vida que estás tão diferente? Então, aí você tira do bolsinho e diz assim, não é que agora eu conheço o espiritismo. Mas tentar empurrar a doutrina para quem não pediu, para quem não está interessado e não quer saber, porque a evolução é para todos, mas a velocidade é de cada um, isso não é caridoso. Esse é o espírito exaltado. Ninguém perguntou nada. Mas só falta ele abrir a janelinha do ônibus do carro e dizer, eu sou espírita. A quem isso interessa? A ninguém. Se não fez mudança na vida dele completa, não precisa abanar aí na frente dos outros, né? E aí o terceiro tipo, o espírita verdadeiro. Admira a moral espírita, que é a moral do Cristo, pratica dentro da sua limitação, aceita as consequências, esforça-se para fazer o bem e corrige os maus pendores. A gente se esforça para fazer o bem? Sim. A gente corrige nossos maus pendores? Depende. Só se o mau pendor não nos agradar muito. Porque algumas pessoas dizem assim, eu sigo isso, aquilo outro, eu estudo, mas esse negócio de fazer caridade não é muito comigo, não. Isso não é um bom pendor. Mas a pessoa diz, deixa, na próxima encarnação eu resolvo isso, eu já sei que eu vou voltar muitas vezes, né? Nós somos imperfeitos, mas nós já sabemos o caminho da perfeição. E quem nos mostrou foi Jesus, uma mensagem tão completa, tão comprida e tão complicada para nós, espiritinhos chinfrinhos,
que ele veio há 2000 anos, a gente está estudando até hoje e ainda não se deu conta do quanto ele nos legou, da preciosidade dessa vida. Ao contrário dos católicos que dizem que Cristo veio para perdoar os nossos pecados, e ele não veio. Os nossos pecados só são perdoados pela nossa consciência depois que a gente admite que errou. Tem o arrependimento, a expiação e a reparação, que são coisas distintas. Para nós espíritas, Cristo não veio perdoar o nosso passado. Cada um vai dar conta do seu passado, no tempo que conseguir. Cristo veio para levantar a ponta de um véu, dizendo que a morte não existe, que nós somos espíritos eternos, que Deus é nosso Pai, que é justo e bom. Aplica a justiça, sem esquecer misericórdia. Essa é a verdadeira mensagem. Quando a gente pensa, eu quero propagar os conhecimentos do Espiritismo, eu disse, olha, os conhecimentos do Espiritismo são aqueles que Jesus trouxe. Os Espíritos esclarecem um pouco mais com relação, por exemplo, à reencarnação, à pluralidade de mundos. Eu disse, mas Jesus já falou, a casa do meu pai tem muitas moradas, não falou? Ah, falou, mas isso não tem nada a ver com espírito, com pluralidade de mundos. Eu disse, será que não? Jesus pergunta, o que vocês acham? O que falam aqui de Moisés, da revelação mosaica, porque Jesus era judeu? Eles dizem, eles acham que só vai ter solução esse mundo, isso lá 2000 anos atrás, se Moisés voltar, se Elias também voltar. O que Jesus disse? Já voltaram. Elias é a reencarnação em João Batista. João Batista é a reencarnação de Elias. Aí a gente tem que voltar lá no Velho Testamento. Agora a Sônia está pedindo demais. Ela disse que eu tenho que estudar a doutrina espírita, tenho que estudar os evangelhos e tenho que estudar o Antigo Testamento. Eu disse, bom, qual é o primeiro capítulo mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo? Eu não vim destruir a lei. De que lei Jesus falava? Torá e profetas. Está lá no Antigo Testamento. Então, se a gente quer ter uma cultura mais ampla, vamos parar de assistir reality show na TV, vamos pegar um livro de qualidade, ler em casa. Não precisa ser um livro antigo, pode ser um livro da doutrina espírita presente. Vamos fazer o nosso evangelho lá, não precisa fazer todo dia, a menos que você esteja com alguém muito doente, com um filho drogado, não sabe, você está em guerra, né? Aí você tem que chamar a ajuda divina mais vezes. Vamos fazer o evangelho no lar uma vez por semana, criar ali uma proteção para o seu ambiente onde você vive, dorme, proteger o seu sono, os seus sonhos. Né? A gente não precisa de grandes esforços para ser um bom espírita. Precisa saber, ter certeza de que é imperfeito e fazer esforços para melhorar. Então que nós possamos ser espíritas cada vez melhores, porque não é fora do espiritismo não há salvação, é fora da caridade não há salvação. Então, ser espírita não é garantia de nada, tá? A gente não vai passar na frente de ninguém na evolução, a gente pode estar até melhor informado. Mas o católico, o umbandista, o budista, até o ateu pode praticar caridade, não pode? Está intrínseco nele? Às vezes chega lá na frente da gente. Então vamos poupar a nossa vida futura, sabendo que toda a dificuldade que nós temos hoje é fruto de escolha, ou por escolha equivocada do passado, ou é uma escolha de provação. Eu quero passar por isso para testar minha paciência, minha resiliência, minha fé, que é o fundamento, é uma estrutura da minha personalidade, a fé. Vamos fazer isso com atenção para ser espíritas melhores, seres humanos melhores, para que a nossa vida fique mais tranquila daqui para frente e no nosso futuro também, que a gente se encontra por aí. Muito obrigada a vocês pela paciência de hoje. Que Deus nos abençoe sempre.